Que é uma homenagem que se faz quase toda a humanidade, só não aqueles que não são cristãos, é que comemora o nascimento, um marco importante de Jesus na Terra. Né? O tema proposto para nós nessa noite é o poder da fé. E como a gente faz sempre, a gente faz uma reflexão a respeito do tema. Não é uma palestra em que você vai encher os olhos de lágrimas, vai ficar choroso, mas é uma palestra assim que vai fazer a gente reflexionar a respeito dos assuntos propostos. Então, no Evangelho, no capítulo 19, fala da fé que transporta montanhas. Todas as vezes que a gente vê essa frase, a gente lembra o assunto inteiro, né? É ter fé para transportar todas as montanhas da nossa vida, porque nós as temos, né? Em todos os sentidos. Então eu queria relembrar aqui, logo nesse comecinho, a parábola que fala São Mateus no capítulo 17, 14 a 20. Então ele fala assim: quando veio até o povo um homem que se aproximava dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então o Evangelho de São Mateus retratando aqui para nós a respeito da fé. Então o primeiro estágio, nós falamos que a fé para chegar plenamente em nós passamos pelo primeiro estágio. O primeiro estágio, quando que é o primeiro estágio? É quando a gente acredita porque todos estão acreditando. Já aconteceu isso em nós? Aconteceu. Nas coisas mais simples daqui e nas coisas espirituais também. Fulano, por que você é espírita? Não, é porque a minha avó era espírita e fazia culto em casa. O meu pai também. A minha esposa também era espírita e tal, então eu sou espírita. Então eu tenho a fé, mas aquela fé que vem dos outros. O Evangelho tem uma situação muito importante lá. Os judeus, né, os hebreus estavam sofrendo muito no Egito. Sofrendo muito. Eram escravos do faraó, né, que antigamente ditava e era o rei supremo em todas as coisas no reino lá do Egito. Tinha as dinastias e o faraó era a figura principal. Sofria, mas eles comiam alguma coisa, a comida era feita assim com muito desleixo. Eram escravos, só obrigados a trabalhar de sol a sol em construções, em queimar pedras nas grandes encostas do Egito.
Então sofriam. Apareceu um senhor lá chamado Moisés e começou a dizer para o povo assim: olha, Deus tem para nós, para todos nós, um destino importante. Deus tem para nós uma terra que Ele prometeu. E nós precisamos procurar essa terra tão importante. E começou a passar de um para o outro, o sofrimento estava muito grande. Seguiram Moisés pelo deserto. Uns falam que era 40 dias e 40 noites. E então teve muitos problemas durante a viagem do deserto. O deserto, a gente sabe, é frio intenso de matar na noite, e é calor intenso de matar durante o dia. Então, sofrimentos e sofrimentos. Eles estavam comendo aquilo que eles levavam, que era uma provisãozinha para que, até chegar na terra prometida, né, que era o chamado, esse processo era chamado Êxodo, que saíram da terra deles e foram em busca dessa terra prometida. Moisés convenceu as pessoas a isso. Então, aí começou um problema sério, porque o tempo foi passando e os dias passando, e as provisões que eles levaram estavam acabando, escasseando, e começaram a falar assim: mas ocorre o seguinte, que nós estávamos lá no Egito, nós éramos escravos, trabalhávamos de sol a sol, não tinha descanso dia nenhum, mas o rei o faraó dava para nós uma comida, era ruim a comida, mas ele dava comida para nós. Aqui nós não somos escravos, nós estamos debaixo de sol e um frio à noite que congela. Então, a situação não está muito boa. Então, esse primeiro estágio, pesados amigos, o primeiro estágio para a fé nos alcançar mesmo é esse. Onde alguém fala alguma coisa e a gente vai. Olha, tem um centro de Umbanda, tem um terreiro muito bom, lá na vila tal, lá eles fazem tudo e tal, e a gente vai. Aí chega lá, a gente não gosta, porque a gente passa 2, 3 dias, a gente não está acostumado com o sistema que nós respeitamos, mas não estamos acostumados. Aí ele fala: eu não vou ficar lá não. Como os escravos chegaram a afrontar, como diz o texto bíblico, afrontar Moisés e dizer: você disse que ia ter uma terra prometida para nós, e cadê? Aí se perguntar para essa pessoa, como é que é? E o centro que eu te indiquei lá? Aí a pessoa diz assim: ela não é muito bom não. Eu não estou satisfeito, não gostei. Quando indica o centro espírita aqui, como que indica o centro espírita? A pessoa está sofrendo, né? Como aqueles escravos lá daquela época, doenças, vai no médico, faz exames, isso e aquilo, toma remédio, gasta e tudo, não resolveu não. Eu não melhorei, eu não estou bom não. Então ocorre o seguinte, que a gente acostuma com a situação de sofrimento e a situação que nós vivemos. Quando a gente começa a ter esse primeiro estágio, esse estágio tem um benefício muito grande para nós. Sabe como? Porque faz a gente sair do lugar, do comodismo que nós temos, da espera que nós temos das coisas, né? E aí a gente vai lá. Aí o conhecido nosso vai no centro, a gente passa na casa dele e tal, e vê: não, você vai fazer o tratamento lá e tal, né? A gente vê, já teve um benefício. Nós saímos do conforto nosso.
saindo daquela poltrona gostosa que a gente tem, que esperar. Bom, vamos ver o que dá o remédio do médico. Vamos ver o que vai dar esses exames. Né? Então, a gente não tem aquela vontade real. Aqui no primeiro estágio, a gente está precisando de outros. A gente se espera no outro. Diz que aquele centro lá é muito bom. Então, nós vamos porque o centro é muito bom. Porque falar para nós que é bom. Primeiro benefício, a gente sai do lugar. Mas a gente fica assim. Esse estágio aqui faz com que a gente esteja igual aquele ditado que nós conhecemos, todos nós conhecemos. Maria vai com as outras. Não, você vai naquele centro lá, naquela esquina. Não, rapaz, tem um outro bem melhor ali na avenida tal. Meu parente pulou lá. E aí a gente sai daqui, não vai com nada. Nem termina o tratamento. Eu conheço pessoas assim, que nem termina o tratamento aqui, ou no centro que ele tiver, mas ele vai no outro que alguém falou para ele que lá é melhor do que aqui. Então a nossa fé fica assim, saltando, né? Saltando. E depois a gente acostuma com a situação de sofrimento. É incrível um negócio desse, é incrível uma conversa dessa. Tem que acostumar com sofrimento, com dor, com doença. Mas no íntimo nós acostumamos sim. Porque, não, agora eu tenho que ir atrás de outros. Você sabe um centro bom? Aí você está fazendo tratamento aqui, viu o conselho do outro lá e já pergunta para um terceiro onde que tem um tratamento bom. Então, a gente acostuma com aquela situação e pensa que sempre a gente está fazendo isso, então a gente faz o rodízio com os médicos. Não, filho do doutor X não é muito bom, não gostei. Fulano diz que é bom, mas eu não gostei. E aí vai para o doutor Y. Depois vai um doutor milagroso lá não sei aonde, no hospital tal. Né? Então fica assim. Por que você veio aqui no centro? Se você não está satisfeito, por que você veio aqui no centro? Não, porque o meu parente indicou, meu amigo indicou. Né? Por que é que você é espírita? Né? Aí tá. Lá na família de casa todo mundo é espírita. Então o jeito foi eu ir para o centro também estudar. Quando vem e fica aqui, ele fica olhando no outro lugar que já foi primeiro, mas lá é diferente. Lá não é do jeito daqui. Então, quando a gente está nesse estágio aqui, a gente fica olhando, andando para frente, querendo dar os passos para melhora, mas a gente fica olhando para trás. Tratamento assim com água, esse negócio, eu já fiz lá não sei aonde, não deu certo. A gente não está com vontade de melhorar. Né? A gente pode conversar, velho, assim, não está com muita vontade. A gente quer que alguém faça alguma coisa para a gente. De preferência, vai lá e pega a nossa doença e põe para lá. Né? Então a gente fica assim nesse estágio. Depois a gente passa para um outro estágio. A gente passa a acreditar. A gente passa a acreditar, mas se a gente vê alguma coisa importante aqui dentro. Se a gente vê uma cura aqui dentro. Aí, a gente vem a primeira vez, a segunda vez, são 4 vezes e tal, e a gente vê as pessoas e começa a conversar com os outros. Você está fazendo tratamento também? Estou fazendo tratamento também. Então, quanto tempo você está aqui? Já tem 2 semanas. Você está melhorando? Estou melhorando e tal. Chega no outro dia, fala assim, deram alta para mim do tratamento, porque eu sou bom, não estou sentindo nada. Aí ele fala assim, uma coisa boa, passo a acreditar. Passo a acreditar naquilo que está vindo. Né? Então é preciso que surja algo que nós possamos ver. Que nós possamos ver. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Por que vocês acham, ou por que nós achamos que Jesus ficou atrás, que a multidão ficava atrás de Jesus? Milagres. Os milagres.
Se não fossem os milagres, como a gente fala aí, né? Era meia dúzia de gato pingado. Mas todo lugar, antes dele chegar, quando a notícia chegava que ele estava chegando, o povo já estava lotado nas estradas, nas praias, nos campos, nos lugares todos. Então as pessoas seguiam Jesus e muitos iam para outra cidade que ele ia, porque a figura de Jesus atraía as pessoas, era atrativa. Era um magnetismo diferente naquela época para as pessoas e como é até hoje, né? Então, aí nós ficamos nesse segundo estágio aqui. Eu tenho um conhecido lá que foi no centro e tal, melhorou, tá bom, tal, não sei o quê. Mas eu quero ver. Eu preciso ver para me acreditar. Ele falou para mim e tal. Vocês conhecem a pessoa, né, que só aceita se ver, né? Ver para crer. Não, realmente a pessoa estava mal, estava ruim, fui lá no centro e melhorou. Eu vi. Então, isso aí é desse segundo estágio, irmãos. Isso quer ver para crer. E por isso é que a gente pula muitas vezes. Quando fala que lá no outro centro tal também faz cura, a gente vai lá para ver. Porque a gente está naquele estágio que a gente tem que ver. Aquele estágio que a multidão com Jesus também via. Ele curar, os cegos enxergar, o paralítico andar. A turma ficava admirada, a turma toda ficava admirada, porque ela queria ver. Eles queriam ver as curas e corria de boca em boca nos lugares em que ele passava que ele era realmente o Espírito, o profeta novo, o Messias que estava fazendo cura. Não falavam tanto do que ele falava, do que ele dizia, mas das curas que ele fazia. Era esse segundo estágio aí. Mas tem um estágio muito importante. Tem um acontecimento muito importante que depois da crucificação, os discípulos já souberam que Jesus havia, na palavra de Deus lá, ressuscitado, voltado ao plano espiritual. Mas eles faziam culto de oração quase todos os dias. Mas porque a perseguição aos cristãos ainda continuava, porque as autoridades romanas sabiam que os seguidores de Jesus continuavam o seu trabalho para a divulgação do Evangelho e daquele Nazareno que eles não gostavam. Então, eles reuniam a portas fechadas, e entrando um por um, depois do outro, quando chegavam todos os discípulos, eles fechavam as portas. Deixava tudo na penumbra, não tinha luz como agora, mas tinha um lampião, uma lamparina, uma coisa assim, para que lá de fora ninguém visse que tinha gente reunida lá. E as escrituras falam que de repente apareceu, uma voz atrás deles, falou assim: a paz esteja convosco. Quando eles olharam para trás, já era o Jesus. Eles viram Jesus. Mas eles já estavam um pouco acostumados disso. Mas tinha um cidadão que não acreditava. Estou falando aqui de crer, né? Não acreditava. E que falava para os outros: ele apareceu, ele ressuscitou mesmo? Não, mas eu preciso ver, eu não acredito. Foi por isso que Jesus, as primeiras palavras, se dirigiu ao famoso Tomé. Tomé, é preciso acreditar. Ele ficou calado. Vem, toca nas minhas mãos. Muito significativo isso. Toca nas minhas mãos, toca na minha ferida. Aí, olha a atitude daquele que estacionou nesse estágio. Chegou e falou assim: Senhor, agora eu sei. Senhor.
Aí Jesus falou assim, entre outras palavras, né? Eu sou o seu Senhor, que agora você viu? Só porque você viu e tocou a mão ali? Feliz daquele que crê, que acredita sem preciso ver. É um estágio de desenvolvimento. Aí, Tomé passou a saber e a ter consciência daquilo que estava lá. Então, a pessoa que está nesse estágio, no segundo estágio, ele precisa ser convencido. Ah, mas eu não acredito. Nem. Aí fala assim, olha, a água frutificada. Os espíritos benfeitores colocam um remédio nesta água para todo mundo que fizer uso, que for lá, principalmente aqueles que estão fazendo tratamento, para a cura. São remédios do plano espiritual. E a pessoa diz, não, mas eu não vi isso. Eu preciso ver, eu preciso saber. Né? Então, é o segundo estágio. Né? Sem deixar de falar que a maioria das pessoas da Terra, da nossa evolução aqui agora, 50% das pessoas estão no primeiro estágio. Que quer não só fazer nenhum esforço, mas quer que eles curam. Por incrível que pareça, as pessoas chegam no centro espírita e falam assim, não tem jeito de vocês tirar, tem que vir 4 vezes, tá? Aí falou assim, não tem jeito de vocês tirar essa doença de mim hoje. Aí, a pessoa que está atendendo, que for perspicaz, que for uma pessoa que entende as coisas, fala assim, quanto tempo faz que você está com esta doença? Ah, tem 3, 4 anos. Eu tenho feito tudo quanto é tratamento, tudo quanto é exame, tudo. Pois é, irmão. Aqui está pedindo para você 4 semanas, 4 dias. Você tem quantos anos que você conta? Quantos médicos? Quantos hospitais? Quantas clínicas? Quantos exames que você já fez? Uma quantidade que eu nem sei. Gastei dinheiro assim, em tudo. Aí na China, o INSS, porque vai lá, faz, agenda, não sabe. Mas ele quer que naquele dia que ele for, no primeiro dia que ele faz a inscrição para o tratamento, ele já pede para ver se tira na hora. Então, essas pessoas que estão desse jeito, né, as pessoas que estão desse jeito, é 50% das pessoas que estão sofrendo na Terra. Esquece a fé, que tem que caminhar junto. Né? Esquece. Mas aí, felizmente, tem o terceiro estágio. Tem o terceiro estágio. É quando a pessoa já atingiu o ponto de acreditar sem duvidar. Põe remédio na água, põe, eu acredito, eu sei que eu vou ser beneficiado. É aquele que a fé ajuda o otimismo da pessoa. Estou fazendo tratamento lá no centro. Não tem nada a ver com o outro, que pode ser muito bom. Estou fazendo, e eu tenho fé em Deus. Há pessoas que falam assim, tenho fé em Deus que eu vou ficar curado, que eu vou ficar bom. E aí ele vai aprendendo, né? E assimilando que nesse estágio aqui, a pessoa precisa também colaborar, também fazer a sua parte. Essa questão aqui da confiança em Deus é muito importante, porque esse estágio aqui dá para a gente calma nas lutas, que seja de doença, problema financeiro, problema de relacionamento, problema dentro de casa, de pai, mãe, filhos. Dá calma para nós. Porque a gente tem fé, a gente tem confiança em Deus e sabe
que nada é permanente na terra, nada fica na terra permanente. Hoje está assim, amanhã está melhor. Então, é muito importante isso. A gente precisa ter a humildade, né? A humildade. E não assim, não, qualquer coisinha que eu sofrer, eu vou lá no centro e eles dão um jeito para mim. Não é esse comportamento daquele que tem a fé verdadeira. Fé que pode, ali não vai dar para a gente passar para vocês, mas eu trouxe 2 frases aqui de Allan Kardec. Né? Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Em tudo. Tem a pessoa que fala assim, mas eu sou espírita e tal, mas o negócio de espíritos, não sei não, né? Será mesmo? Alguns perguntam para nós, será mesmo que tem uma outra vida lá que a gente vai, vê tudo e fica, acorda lá e tal, será que tem isso mesmo? Né? Então, mas Allan Kardec, nessa lição agora, fala para a gente assim, fala que há uma fé ardente, uma fé verdadeira, uma fé assim, realmente que pode transformar e mudar montanhas, aliada a um poder fluídico, que é o nosso organismo que dá, pode fazer prodígios, pode fazer curas. Mas se for o poder fluídico sozinho, não realiza. É preciso da nossa vontade, da fé ardente. Allan Kardec ainda usa esse termo, fé ardente. Confiança em Deus, né? Porque a casa espírita, principalmente, proporciona para nós e nos ensina uma fé raciocinada. Eu sei, eu acredito porque sei, eu tenho certeza. Você acredita no mundo espiritual? Acredita, tem certeza. Você acredita em Deus? Tem certeza que Ele que comanda todo o universo, comanda a minha vida, comanda tudo. É a certeza que é importante. É essa confiança que é muito importante. Dizem que no aeroporto, ali no salão de espera, de repente entrou um menino assim pequeno, novo, com uma mala na mão, uma malinha na mão, uma mochila, sentou lá na parte da espera. E todo mundo esperando e tal. O menino quietinho. E aí, todo mundo preocupado, né? E tal, qual a hora que chega do avião e tal, não sei o quê. Menina tranquilo, calma, lendo uma revistinha, comendo um chocolate, tranquilo. Aquelas pessoas mais medrosas, né? Assim, apavoradas, porque ia pegar o voo e tal. Aí chamou, aí foi, o menino pegou a malinha dele, pôs as coisinhas dele no mochila e seguiu. Foi também para o portão de embarque, normal. Aí todo mundo saiu e falou, mas olha, não tem ninguém acompanhando esse menino, será que ele tem uma autorização para viajar sozinho, qualquer coisa? E o menino, tranquilão, foi. Chegou, sentou na cadeirinha dele, lá, tudo direitinho, todo mundo de olho no menino, né? Quem que estava controlando esse menino? E ele tirou a revistinha de novo e continuou lá, olhando e tal, no avião, decolou. Tudo direitinho. Passada aí uma hora e 20, mais ou menos, o avião começou a dar umas balançadas lá, aquele negócio todo, né? E quando começou, todo mundo um olhou para o outro e tal, falou, o que está acontecendo? Aí a moça avisou, não, se tranquilize, fica de cinto e tal, avisou, está tudo normal e tal. Aí passou mais um pouquinho mais,
problema no avião. E tal, eu descia um pouquinho, subia, aquela coisa toda, todo mundo começou a ficar apavorado, né? Ficou apavorado, mas o menino estava lá lendo a revistinha dele, tranquilo, calmo, sereno. Olha o que é ter fé. Aí, alguém, sabe, daquelas pessoas desesperadas que não aguentam ver a coisa, né? Levantou e falou para o menino: menino, você não está vendo que o avião está quase para cair? Não está vendo os negócios que estão acontecendo com o avião? Parece que está chovendo, qualquer coisa. Eu falei assim: não. Pois é, mas está acontecendo. Ele falou assim: não tem problema. Meu pai é o piloto. O pai dele é que estava pilotando o avião. Você vê a confiança que o menino tinha no pai, no serviço do pai, na destreza, na sabedoria do pai, pilotando um avião daquele porte. Então, a questão é essa, a questão da fé. É a gente ter confiança no piloto. A nossa terra aqui é pilotada por um ser especial, Jesus. O universo todo é pilotado pela inteligência suprema de tudo, causa de tudo que existe no universo. Então ele deve saber o que ele está fazendo. Então a nossa confiança tem que ser assim, perfeita mesmo. A fé é algo que não se consegue caminhar sem ela. E tem que ser forte, tem que ser raciocinado, que sabendo que é, para amanhã ou depois, você acredita nisso? Eu acreditava, hoje eu não acredito. Não pode ser assim. E aí, encerrando aqui, eu gosto de uma escritora espiritual, que através do Chico, ela e mais outras duas são muito importantes nos transmitir a mensagem. Então, essa pessoa chamava-se Irma de Castro, mas nós os espíritas conhecemos como Meimei. Um espírito chamado Meimei, você já deve ter visto mensagem. Então, uma das mensagens pequenininhas que nós vamos deixar aqui nessa noite para a gente relembrar a questão da fé. E também, quando a gente estiver lá no travesseiro, a gente perguntar: escuta, qual estágio que eu estou? Primeiro, segundo, terceiro, como é que é? Já cheguei no terceiro, ou eu ainda estou vacilando? Então, a dona Meimei escreveu através do Chico uma mensagenzinha chamada Confia Sempre. Então ela fala assim: não percas a tua fé por entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de tempestades. Então ela continua: crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Às vezes a gente não dá conta de esperar com paciência. Não dá conta de esperar, quanto mais com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas só o que vem do céu é que permanecerá. Então, não é do céu, vamos confiar que vai passar. Não é? De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior problema na vida das pessoas é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Hoje, aí ela termina: hoje é possível que a tempestade e a morte te amarfanhem o coração e te ameaça-te a vida. Mas lembra-te, essa frase última é uma beleza, lembra-te de que amanhã será um outro dia. Então,
deixamos essa pequena mensagem para todos, essa reflexão, para a gente ir caminhando aí, né? Eu não sei em qual estágio você está, o outro está, o outro está. Eu preciso analisar qual o meu estágio, né? Como que está a minha crença? Como que está a minha fé? Aquela fé inabalável, como diz o Kardec. Inabalável. Tem doença, tem problema, tem isso, aquilo, mas Deus vai providenciar. Deus é um pai, né? igual o menino. O menino tinha tanta confiança que o avião não ia cair, porque a destreza do pai era importante. Então, que Jesus nos abençoe nessa noite.